Olá, você está prestes a entrar em uma jornada de medo e mistério. Seja muito bem-vindo ao canal O Nobre dos Contos de Terror. Hoje trago para você 5 histórias assustadoras que vão te fazer questionar o que realmente acontece nas sombras da noite. Histórias de vigias noturnos, homens solitários que enfrentaram o desconhecido quando o mundo estava adormecido. Mas antes de começar, lembre-se, o medo é mais real quando você está sozinho. Então, se estiver pronto para o desconhecido, aperte o play, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conto aterrorizante. Agora, sem mais demora, vamos ao primeiro relato de hoje. Era uma noite fria e nebulosa quando iniciei mais uma jornada como vigia noturno em um antigo hospital psiquiátrico abandonado, localizado em uma área remota da cidade. A construção, erguida no início do século passado, já foi um lugar de grande movimentação, onde pacientes eram tratados das mais diversas doenças mentais. Mas, com o tempo, o local foi abandonado, e as histórias que se contavam sobre os horrores ali praticados passaram a assombrar a região. Desde o início, o trabalho parecia simples: andar pelos corredores vazios, verificar se tudo estava em ordem e reportar qualquer anomalia. No entanto, havia algo naquele lugar que me incomodava. As paredes frias, cobertas de musgo, pareciam sussurrar segredos do passado. As janelas, quebradas e cobertas por poeira, permitiam que a luz da lua entrasse, criando sombras distorcidas que pareciam ganhar vida. Naquela noite específica, o ar estava mais pesado do que o normal. Um silêncio absoluto reinava, interrompido apenas pelo som dos meus passos, ecoando pelos corredores. Cada batida do meu coração parecia mais alta, reverberando no vazio do hospital. Sentia um calafrio constante na espinha, como se estivesse sendo observado. Decidi começar minha ronda pelo primeiro andar, onde ficava a recepção. Tudo parecia normal, até que, ao passar pela sala de espera, ouvi um leve murmúrio. Parei por um momento, tentando identificar a origem do som, mas ele cessou imediatamente. Ignorei o desconforto e continuei. Mas, a cada passo, o murmúrio parecia se aproximar novamente, ficando mais claro e mais insistente. Cheguei à ala leste, onde as portas dos quartos estavam todas entreabertas, rangendo suavemente com a brisa noturna. Ali, as paredes eram adornadas com marcas de mãos sujas, como se alguém tivesse arrastado os dedos pela tinta descascada. Um cheiro forte de mofo e algo mais, algo metálico, invadiu minhas narinas, me causando náuseas. A sensação de ser observado se intensificava, e por um momento pensei ter visto uma sombra se mover rapidamente no final do corredor. Acelerei o passo, tentando me convencer de que tudo não passava de minha imaginação. Porém, ao me aproximar de um dos quartos, a porta se fechou abruptamente, com um estrondo que fez meu coração quase parar. Respirei fundo e, com as mãos tremendo, empurrei a porta para abri-la. A sala estava escura, mas consegui distinguir uma cadeira de rodas no centro, voltada para a parede. Me aproximei cautelosamente e, ao iluminar com minha lanterna, vi marcas profundas no chão, como se a cadeira tivesse sido arrastada repetidamente por alguém ou algo. Decidi continuar a ronda, mas o medo já havia tomado conta de mim. Cada sombra, cada som parecia intensificado. Ao chegar ao segundo andar, onde ficavam as salas de tratamento, senti uma mudança brusca na temperatura. Estava muito mais frio ali. Enquanto caminhava, os tubos de ventilação começaram a emitir um som estranho, como gemidos distantes. O corredor parecia se estender interminavelmente à minha frente. Foi então que ouvi passos. Não eram os meus, eram leves,
mas rápidos, como se alguém estivesse correndo atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas não havia nada. O som parou, mas logo recomeçou, agora mais próximo. Comecei a correr, o coração acelerado, a respiração ofegante. Os passos me seguiam, não importava para onde eu fosse. Desesperado, entrei em uma sala que encontrei aberta e fechei a porta atrás de mim, tentando controlar a respiração. O silêncio voltou, mas apenas por um momento. De repente, ouvi batidas na porta, seguidas de um sussurro que chamava meu nome, baixo e perturbador. O som vinha de todas as direções, como se as paredes estivessem vivas. Olhei ao redor, procurando uma saída, mas a única janela estava lacrada, sem possibilidade de fuga. As batidas ficaram mais intensas, como se algo estivesse tentando arrombar a porta. Tentei empurrar uma estante contra a porta, mas ela parecia se mover por vontade própria, resistindo aos meus esforços. O sussurro agora era uma risada suave, que ecoava na minha mente, distorcendo meus pensamentos. Eu sabia que estava sozinho, mas aquela sensação de que algo estava prestes a me alcançar era inescapável. Finalmente, a porta se abriu com um estrondo, mas, para minha surpresa, não havia ninguém lá. Respirei aliviado por um breve momento, até que a lanterna falhou, mergulhando a sala na escuridão. No mesmo instante, senti uma mão fria tocar meu ombro. Pulei aterrorizado, mas ao me virar não havia nada. O ar ao meu redor parecia vibrar com uma energia negativa, quase palpável. A lanterna piscou de volta e, por uma fração de segundo, iluminou o reflexo de algo no vidro da janela. Uma figura feminina, pálida, com cabelos desgrenhados e olhos vazios. Ela estava parada atrás de mim, seu rosto desfigurado em uma expressão de dor eterna. Antes que eu pudesse gritar, senti algo apertar minha garganta, como se uma força invisível estivesse tentando me sufocar. Caí de joelhos, lutando para respirar, enquanto a visão ficava embaçada. Quando acordei, estava deitado no chão do corredor, o som dos passos ainda ecoando ao longe. Não sabia quanto tempo havia se passado, mas o terror daquela experiência me fez perceber que aquele hospital guardava segredos que eu nunca deveria ter descoberto. No entanto, algo dentro de mim mudou naquela noite. Passei a ouvir os sussurros, mesmo quando estava longe do hospital. O que me seguiu naquela noite não me deixou mais. E agora, estou condenado a reviver aqueles momentos, preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Eu trabalhava como vigia noturno em um prédio comercial antigo no centro da cidade. O edifício tinha sido construído nos anos 50 e, embora a maior parte do prédio fosse moderna e bem conservada, havia um andar que sempre me intrigava. Era o último andar, onde ficava uma sala específica que todos diziam estar trancada há décadas. Ninguém sabia ao certo por que a sala estava lacrada, mas o que se dizia pelos corredores era que algo terrível tinha acontecido ali. A sala era conhecida pelos funcionários como o quarto esquecido. Eu, sendo cético, sempre ri dessas histórias e considerava tudo mera superstição. Mas uma noite, durante uma forte tempestade, decidi desafiar essas histórias e verificar o que havia por trás daquela porta trancada. Naquela noite, o prédio estava mais silencioso que o normal. A chuva batia forte nas janelas e os trovões ecoavam pelos corredores vazios. Era como se o próprio edifício estivesse vivo, respirando com cada rajada de vento. Enquanto subia a escada até o último andar, senti uma estranha sensação de inquietação, como se algo estivesse me observando. Cheguei à porta do quarto esquecido e, para minha surpresa, a fechadura parecia antiga, mas não estava enferrujada. Com o coração batendo acelerado,
Forcei a fechadura com um pedaço de arame que sempre carregava comigo. O mecanismo cedeu com um clique seco e a porta, que parecia nunca ter sido aberta em décadas, rangiu ao se mover, revelando o interior da sala. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Um odor forte e acre de mofo e decadência invadiu minhas narinas, me fazendo engasgar. A sala estava em completa escuridão, exceto por um fino feixe de luz que entrava pela pequena janela coberta de poeira. Peguei minha lanterna e iluminei o ambiente. O chão estava coberto de uma espessa camada de poeira, e móveis antigos, com lençóis brancos, estavam espalhados pelo local, como fantasmas congelados no tempo. No centro da sala havia um espelho antigo, cercado por velas apagadas. O espelho era grande, com uma moldura dourada que já havia perdido seu brilho original. As velas ao redor pareciam não ter sido acesas há muitos anos, mas seus pavios estavam intactos, como se aguardassem por alguém para acendê-las novamente. Senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto me aproximava do espelho. Ao iluminar a superfície do espelho, percebi que ele estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de respirar ali. Porém, eu estava sozinho na sala, e a temperatura era fria demais para causar tal efeito. Algo dentro de mim dizia para sair dali, mas a curiosidade era mais forte. Toquei o vidro frio do espelho, limpando uma parte embaçada, e o que vi me fez congelar de medo. No reflexo, em vez de apenas ver meu próprio rosto, havia outra figura atrás de mim. Uma mulher com cabelos longos e negros, olhos fundos e pele pálida, vestida de branco. Seus olhos estavam fixos nos meus, e ela não parecia ser uma simples visão, mas algo real, algo que existia naquele exato momento dentro da sala. Pulei para longe do espelho, quase derrubando uma das cadeiras ao meu lado. Quando olhei para trás, esperando vê-la em pé atrás de mim, não havia nada. O espelho agora refletia apenas a sala vazia. Tremendo, comecei a ouvir um leve sussurro que preenchia o ambiente. A voz era suave, mas carregava um tom de desespero, como se estivesse implorando por algo. Não conseguia entender as palavras, mas o som aumentava, invadindo minha mente. As velas ao redor do espelho começaram a acender sozinhas, uma a uma, lançando uma luz bruxuleante pela sala. O reflexo no espelho distorcia-se e a figura da mulher reapareceu, mas desta vez ela estava se aproximando de mim. Seus olhos vazios agora brilhavam com uma luz sinistra e sua boca se movia em um sorriso torto, revelando dentes afiados. Tentei correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. Era como se algo invisível estivesse segurando minhas pernas, impedindo qualquer movimento. A mulher no espelho estendeu a mão e eu senti um frio mortal em meu peito, como se aquela mão estivesse atravessando o vidro e tocando meu coração. Senti uma dor aguda e minha visão começou a embaçar. De repente, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo, e o sussurro se transformou em um grito agudo que parecia rasgar meus ouvidos. Caí de joelhos, tentando cobrir os ouvidos, mas o som vinha de dentro da minha cabeça. O chão abaixo de mim começou a tremer, e rachaduras surgiram nas paredes, como se a sala estivesse desmoronando. Com um esforço desesperado, consegui me levantar e corri em direção à porta. Quando finalmente a abri, senti uma força me empurrar para fora da sala, me lançando contra a parede do corredor. A porta se fechou violentamente e o grito cessou imediatamente, deixando apenas o som da minha respiração ofegante. Com as mãos tremendo, desci correndo as escadas até o térreo, sem olhar para trás. Quando cheguei ao meu posto de vigia, me sentei, tentando acalmar o coração que parecia prestes a sair do peito. Mas, mesmo longe daquela sala, eu ainda podia sentir o olhar daquela mulher sobre mim, como se ela tivesse se prendido à minha alma. Na manhã seguinte, ao entregar meu turno,
perguntei discretamente aos outros vigias sobre a história do quarto esquecido. Um deles, mais velho e experiente, me olhou com olhos sombrios e contou que, muitos anos antes, uma jovem havia sido encontrada morta naquela sala. Ela era uma paciente de um consultório que funcionava no prédio, mas o tratamento falhou e ela acabou tirando a própria vida em frente ao espelho. Desde então, seu espírito nunca deixou o lugar, preso eternamente naquele reflexo, esperando por alguém que ousasse libertá-la. Desde aquela noite, jamais voltei ao último andar, e toda vez que passava pelo corredor, sentia uma presença gelada que me observava, esperando pela próxima oportunidade de me arrastar de volta para o quarto esquecido. Eu trabalhava como vigia noturno em um estacionamento subterrâneo de um shopping center que fechava todas as noites às 22 horas. A maioria das pessoas saía antes disso, mas sempre havia alguns que ficavam um pouco mais, aproveitando as últimas lojas abertas ou o cinema. Meu trabalho era simples: garantir que ninguém ficasse trancado lá dentro e que tudo permanecesse seguro até o shopping reabrir na manhã seguinte. Certa noite, no entanto, algo estranho aconteceu. Era uma sexta-feira e o movimento tinha sido maior que o normal por causa de uma estreia no cinema. Por volta das 23 horas, o estacionamento estava quase vazio. Eu estava fazendo minha ronda final quando percebi algo que me deixou intrigado. Havia um carro estacionado em uma das vagas mais afastadas, no canto mais escuro e isolado do subterrâneo. O carro era um modelo antigo, algo que parecia saído dos anos 80, com a pintura desgastada e os vidros escurecidos. Era o único veículo restante no estacionamento e, ao me aproximar, senti uma onda de desconforto. Parecia não haver ninguém por perto, mas algo no ar estava diferente, pesado, como se eu não estivesse sozinho. Aproximei-me do carro lentamente, minha lanterna iluminando o chão de concreto à medida que avançava. Quando estava a poucos metros de distância, notei que os vidros do carro estavam embaçados por dentro, como se alguém tivesse passado horas lá dentro, respirando em um ambiente fechado. Minha primeira reação foi pensar que algum cliente poderia ter adormecido dentro do carro. Então bati na janela lateral com o cacetete de borracha que eu carregava. Nenhuma resposta. Tentei novamente, desta vez mais forte, mas o que ouvi de volta não foi o som de alguém acordando, mas um leve gemido, algo que parecia vir de um lugar muito distante, abafado e cheio de dor. Recuei um passo, sentindo o coração acelerar. Aquilo não era normal. O gemido se repetiu, desta vez mais alto, e parecia vir de dentro do porta-malas do carro. Minhas mãos começaram a suar e um instinto profundo me dizia para deixar aquilo de lado, para sair dali e trancar o estacionamento como sempre fazia. Mas ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a sensação de que algo terrível estava acontecendo. Seguindo o instinto de vigia, aproximei-me da traseira do carro. O gemido se tornou um choro baixo, como se alguém estivesse tentando desesperadamente chamar por ajuda. Engoli em seco e puxei o rádio do meu cinto, mas quando tentei ligar para a segurança principal, só recebi estática em resposta. O sinal, que sempre funcionava, parecia ter desaparecido. Senti um calafrio percorrer meu corpo, mas não podia voltar atrás. Devagar, aproximei-me do porta-malas. A chave ainda estava na ignição e a tampa do porta-malas tinha uma fechadura antiga que não exigia muita força para abrir. Respirei fundo e, com um movimento rápido, abri o porta-malas. O que vi me fez gritar. Lá dentro havia um homem amarrado, com os olhos vendados e a boca coberta por fita adesiva. Sua pele estava pálida e coberta de suor, e seus braços e pernas estavam presos de uma maneira que parecia torturante. Ele tentou se mexer, gemendo de dor, e eu,
Ainda em choque, comecei a arrancar a fita de sua boca. Me ajude, por favor, ele sussurrou, sua voz rouca e fraca. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um ruído atrás de mim, como passos leves se aproximando. Virei-me rapidamente, e no canto mais escuro do estacionamento, onde as luzes mal alcançavam, estava uma figura alta e encapuzada. Seus olhos brilhavam com uma luz fraca, quase sobrenatural, e o ar ao redor parecia vibrar com uma energia maligna. "Esse não é da sua conta", disse a figura, em uma voz grave e ameaçadora. "Saia daqui enquanto ainda pode." Minha mente lutava para processar o que estava acontecendo. O homem no porta-malas gemia, seus olhos implorando por ajuda, mas a presença da figura encapuzada me paralisava de medo. Ela começou a se mover em minha direção, lentamente, cada passo ecoando pelo estacionamento vazio. Minha primeira reação foi tentar correr, mas meus pés pareciam colados ao chão. Eu sentia o pavor crescendo dentro de mim, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. A figura se aproximava cada vez mais, e eu finalmente consegui me mover, recuando em direção à parede mais próxima. O homem no porta-malas começou a se debater com mais força, seus gemidos se transformando em gritos desesperados. "Por favor, não me deixe aqui, ele vai me matar." A figura encapuzada parou a poucos metros de mim, sua mão esquelética apontando diretamente para o homem no porta-malas. "Ele já está morto, e você será o próximo se não sair daqui agora." Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. De alguma forma, eu sabia que ele estava falando a verdade. O homem no porta-malas, apesar de estar se mexendo e gritando, já estava além da salvação. O que eu estava vendo não era apenas um sequestro comum. Algo sobrenatural estava em jogo. O pânico tomou conta de mim, e finalmente consegui reunir forças para correr. Não olhei para trás enquanto corria pelos corredores do estacionamento, meus passos ecoando no espaço vazio. Quando cheguei ao portão de saída, tremendo, fechei-o rapidamente e corri para o posto de segurança, onde fiquei até o amanhecer, sem ousar voltar lá para baixo. Na manhã seguinte, contei tudo ao meu supervisor, mas quando descemos juntos ao estacionamento, o carro havia desaparecido. Não havia qualquer sinal do homem ou da figura encapuzada, apenas marcas de pneus no chão. Ninguém acreditou na minha história, e logo me tornei alvo de piadas entre os outros funcionários. No entanto, eu sabia o que tinha visto, e a imagem daquela figura encapuzada ainda assombra meus sonhos até hoje. Larguei o emprego pouco tempo depois, incapaz de suportar a ideia de passar mais uma noite naquele lugar. Desde então, toda vez que ouço um gemido ou um som estranho vindo de um carro, meu coração dispara. E me lembro do homem no porta-malas, implorando por ajuda que eu não pude dar. E me pergunto, será que ele ainda está lá, em algum lugar, preso entre a vida e a morte, esperando que alguém o salve? Trabalhar como vigia noturno nunca foi um problema para mim. Eu sempre gostei da tranquilidade das noites, da solidão que vinha com o trabalho. Minha função era simples: vigiar um antigo galpão em uma área industrial abandonada, onde quase ninguém passava. O lugar era vasto, com corredores estreitos, empilhadeiras enferrujadas e caixas esquecidas. O ambiente era sombrio, mas eu sempre achei que meu maior inimigo seria o tédio. Certa noite, durante uma das minhas rondas, algo estranho aconteceu. Era uma noite particularmente fria e silenciosa, e o vento que passava pelas janelas quebradas fazia um som que parecia um lamento distante. Eu estava no centro do galpão, revisando as câmeras de segurança no meu tablet, quando ouvi um som que me fez parar de repente. Era um arranhado leve, quase imperceptível,
vindo de um dos corredores mais afastados, onde as luzes eram fracas e a escuridão parecia mais densa. Inicialmente, pensei que poderia ser um rato ou algum outro animal que tivesse se infiltrado no galpão, mas o som era diferente. Era ritmado, como se alguém estivesse arranhando o chão ou as paredes com unhas compridas. Minha curiosidade me fez seguir o som. Eu caminhava lentamente, meu coração batendo um pouco mais rápido a cada passo. A lanterna em minha mão iluminava o chão de concreto, mas a luz parecia ser absorvida pela escuridão que dominava aquele corredor. Conforme me aproximava da origem do som, ele parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração pulsando nos ouvidos. Uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim, mas continuei avançando. Quando virei a última esquina, me deparei com algo que fez meu sangue gelar. No final do corredor, onde a luz da lanterna mal alcançava, havia uma sombra, mas não era uma sombra qualquer. Era como se ela tivesse vida própria. A forma era indefinida, mas eu podia discernir algo como braços longos e finos, estendidos em direções impossíveis. Ela parecia pulsar e se contorcer, como se estivesse em constante movimento, mesmo parada. Eu recuei instintivamente, sentindo uma onda de pavor me dominar. Mas antes que eu pudesse dar outro passo, a sombra se moveu. Ela começou a deslizar pelo chão em minha direção, de maneira fluida e silenciosa, como se estivesse flutuando. Cada segundo que passava, ela parecia se aproximar mais e mais rápido, e o ar ao meu redor ficou pesado, difícil de respirar. Tentei me mover, mas meus pés pareciam presos ao chão. Uma voz dentro de mim gritava para correr, mas meu corpo não respondia. Tudo o que eu conseguia fazer era assistir, impotente, enquanto a sombra avançava. Quando estava a poucos metros de mim, a sombra se ergueu, assumindo uma forma mais definida. Agora eu podia ver claramente uma figura humanoide, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ela parou, como se estivesse me observando, avaliando. O ar ao meu redor ficou gelado e eu senti uma presença terrivelmente maligna emanando daquela coisa. Finalmente, meu corpo reagiu ao terror absoluto. Consegui me virar e correr, o som dos meus passos ecoando no corredor vazio. Eu podia sentir a sombra me perseguindo, o ar cortante em meu pescoço, como se a criatura estivesse a um passo de mim. Cada segundo parecia uma eternidade, o medo crescendo a cada instante. Cheguei ao meu posto de segurança e tranquei a porta atrás de mim, meu peito subindo e descendo enquanto eu tentava recuperar o fôlego. A sombra não havia me seguido até ali, mas o pavor não diminuía. Peguei o rádio e chamei por ajuda, mas tudo o que ouvi de volta foi estática. Desesperado, olhei para as câmeras de segurança no meu tablet, mas a tela estava em branco. A energia havia falhado. Sentei-me na cadeira, tremendo de medo. Lá fora, o silêncio era opressor. Então, ouvi o som novamente. Aquele arranhar sutil, agora mais próximo. O som estava do outro lado da porta. A sombra estava lá, esperando, rondando. Ela sabia que eu estava encurralado. O arranhado parou de repente e em seguida veio uma batida lenta e firme na porta. Meu coração quase parou. Eu não sabia o que fazer. Minha mente estava uma confusão, dividida entre a razão e o pânico. Abra a porta. Uma voz sussurrou do outro lado, uma voz que não parecia humana. Era grave, áspera, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Eu sei que você está aí. Fiquei paralisado. Aquela coisa estava falando comigo e a voz soava como se estivesse zombando do meu medo. Me levantei, recuando até o canto da sala. Meu único pensamento era sair dali, mas a sombra parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, cercando-me. De repente, as luzes piscarem e por um momento pensei que a energia tinha voltado. Mas quando olhei para a porta, vi que a sombra estava lentamente se infiltrando pelas frestas,
como uma fumaça negra que engolia tudo ao seu redor. A escuridão começou a preencher a sala, e eu sabia que, se não fizesse algo, aquela coisa me pegaria. Com um último impulso de desespero, peguei uma barra de metal que estava ao meu lado e bati na janela, quebrando o vidro. O som foi alto, e por um instante, a sombra hesitou. Sem pensar, me joguei pela janela, caindo no chão do lado de fora. Me levantei rapidamente, ignorando a dor, e corri para longe do galpão, o mais rápido que minhas pernas podiam me levar. Não parei até chegar ao posto de segurança da empresa. Contei tudo ao supervisor, mas quando voltaram para investigar, não encontraram nada de anormal no galpão. A sombra havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Deixei o emprego naquela noite. A memória daquela sombra, com seus olhos vermelhos e sua presença maligna, ainda me assombra. Eu sei que, de alguma forma, ela continua lá, esperando por outra vítima que ouse entrar naquele galpão. Eu sempre fui um homem de poucas palavras e de muito trabalho. Quando aceitei o emprego de vigia noturno numa antiga fábrica têxtil, sabia que não seria fácil. A fábrica havia sido fechada há anos, mas a estrutura ainda estava de pé, e a empresa que possuía o terreno queria garantir que não houvesse vandalismo ou invasões. A maioria das pessoas evitava aquele lugar. Falavam que era mal assombrado, mas eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Até aquela noite. Era uma noite como qualquer outra. O ar estava pesado e úmido, e o silêncio do lugar era quase opressor. A fábrica era imensa, com várias alas, longos corredores e salas esquecidas pelo tempo. As paredes estavam desgastadas, com manchas de mofo e um cheiro de coisa velha impregnando o ar. As máquinas, que um dia foram o coração pulsante daquele lugar, agora eram apenas sombras do que foram, cobertas de poeira e ferrugem. Eu fazia minhas rondas habituais, passando pelos corredores sombrios com minha lanterna em mãos. O som dos meus passos ecoava pelo espaço vazio, criando uma trilha sonora inquietante. Tudo parecia normal, até que ouvi algo diferente. Um barulho leve, quase imperceptível, vindo de uma das salas no final do corredor. Era um som estranho, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão, misturado com um som rítmico, parecido com o bater suave de algo contra metal. Meu instinto me dizia para ignorar, mas minha curiosidade, somada ao senso de dever, me fez seguir em frente. Caminhei lentamente em direção ao som, meu coração batendo um pouco mais rápido a cada passo. Quando cheguei à sala de onde vinha o barulho, parei na entrada. A porta estava entreaberta, e eu podia ver apenas uma parte do interior. A luz da minha lanterna iluminava uma máquina antiga, que estava coberta por um lençol sujo. O som parecia vir de trás dela. Respirei fundo e empurrei a porta, que rangeu alto, quebrando o silêncio. O som parou imediatamente, como se a coisa que o fazia soubesse que eu estava lá. Meu estômago revirou de nervosismo, mas continuei. Caminhei até a máquina, segurando a lanterna firmemente. Quando contornei a máquina, meus olhos se arregalaram de horror. Havia uma figura deitada no chão, encolhida, com as mãos cobrindo o rosto. Parecia ser uma mulher, mas sua pele era pálida e tinha uma aparência doentia, quase transparente. O que mais me aterrorizou foi o som que ela emitia. Era um choro baixo e constante, mas completamente inumano, como se ela estivesse sofrendo de uma dor indescritível. "Ei, você está bem?" perguntei, minha voz saindo mais trêmula do que eu esperava. Ela não respondeu, apenas continuou a chorar,
e a balançar levemente para frente e para trás. Quando me aproximei mais, com a intenção de ajudá-la, ela de repente levantou o rosto para me encarar. Seus olhos não eram olhos humanos. Eram completamente negros, como dois buracos sem fundo que pareciam sugar toda a luz ao redor. Eu recuei imediatamente, o pavor tomando conta de mim. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a mulher começou a se arrastar na minha direção com uma rapidez assustadora, seus dedos longos arranhando o chão de cimento. O som dos seus ossos rangendo a cada movimento era o pior de tudo, como se ela estivesse quebrada por dentro, mas ainda assim movia-se com uma determinação terrível. Desesperado, me virei e corri para fora da sala, ouvindo o som horrível dos seus passos pesados e irregulares atrás de mim. O corredor parecia interminável, e a cada passo eu sentia aquela presença maligna se aproximando. Por um momento, pensei que não conseguiria escapar, que ela me pegaria antes que eu pudesse alcançar a porta de saída. Finalmente, alcancei a saída de emergência e a empurrei com toda a força que tinha, saindo para o pátio da fábrica. O ar fresco da noite foi como um alívio momentâneo, mas eu sabia que não estava seguro. Corri até o posto de segurança, onde deixei meus pertences, e trancando a porta atrás de mim, tentei ligar para a polícia. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Quando finalmente consegui discar, tudo o que ouvi foi estática. O medo me tomou novamente e meu instinto me dizia que aquela coisa ainda estava por perto, me observando. Me escondi no canto do posto, respirando pesadamente e tentando ouvir qualquer som que indicasse que ela estava se aproximando. O silêncio era absoluto, exceto pelo meu coração martelando em meu peito. Então, ouvi novamente aquele som arranhado, desta vez mais distante, mas ainda assim aterrorizante. Ela estava lá fora, rondando, esperando. Não sabia o que fazer. Se saísse, ela poderia me pegar, mas ficar lá dentro também não parecia uma opção segura. Olhei em volta, tentando encontrar algo que pudesse usar para me defender, mas o posto de segurança era pequeno e praticamente vazio, com exceção de uma velha cadeira e uma lanterna. O som começou a ficar mais próximo e a única coisa que eu conseguia pensar era que precisava sair dali. Lentamente, me aproximei da porta e escutei. O som havia parado novamente, mas eu sabia que era uma armadilha. Ela estava esperando que eu baixasse a guarda. Respirei fundo e, com a lanterna em mãos, abri a porta lentamente. O pátio estava vazio, mas a sensação de que algo estava errado era esmagadora. Eu sabia que não podia voltar para a fábrica, então decidi correr em direção à cerca que delimitava o terreno. Corri o mais rápido que pude, sentindo o ar gelado da noite cortar minha pele. O som dos meus passos parecia ecoar pelo local, e a cada instante eu esperava que aquela coisa aparecesse atrás de mim. Quando finalmente alcancei a cerca, comecei a escalá-la com dificuldade, o pânico tornando meus movimentos desajeitados. Enquanto subia, ouvi o som novamente, agora bem próximo. Não olhei para trás, não tinha coragem. Finalmente consegui passar para o outro lado da cerca, caindo no chão do outro lado. Me levantei rapidamente e continuei correndo, só parando quando já estava a uma boa distância da fábrica. Cheguei a um posto de gasolina na beira da estrada, exausto e tremendo de medo. Contei ao atendente o que havia acontecido, mas ele olhou para mim como se eu fosse louco. Eu mesmo duvidei da minha sanidade por um momento, mas os sons, a figura, tudo aquilo era real demais para ser apenas um delírio. No dia seguinte pedi demissão. Nunca mais voltei àquela fábrica, mas às vezes em noites silenciosas ainda consigo ouvir aquele som, aquele arranhar distante que me faz reviver o pavor daquela noite. E sei que, onde quer que esteja, aquela coisa ainda está lá, esperando por sua próxima vítima.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aqueles que, como você, têm coragem de enfrentar o medo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para nunca perder um novo conto de terror. E lembre-se, o medo pode estar mais perto do que você imagina. Boa noite e durma bem, se puder.